Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus, que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Deus esteja sobre todos nós, que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, em nome de Jesus, louvado seja o nosso Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal youtube.com/prgiovanni e os nossos demais canais da nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha, tudo junto, Igreja Casa na Rocha, Spotify, Facebook, Instagram e YouTube. Deixe também seus comentários, da onde você está nos assistindo, dá um joinha, aperta aí, coloca um cafezinho, porque a cada manhã, na sua manhã aí, nós trazemos um devocional do coração de Deus para o seu coração. Hoje o tema de hoje é cuidado com a apostasia. Cuidado com a apostasia. Mas em primeiro lugar nós precisamos definir o que é apostasia. Apostasia é a renúncia de uma religião ou de uma crença, é o abandono da fé, dentro da espiritualidade cristã, ou a renegação. Voltar a negar aquilo que você cria, aquilo que você acreditava. Também apostasia significa ato de renunciar, seja um partido, seja uma doutrina, seja uma teoria. E é claro que nós estamos falando acerca da fé, o ato de renunciar à sua fé. E uma outra boa definição do que é apostasia na Bíblia é quando indivíduos ou grupos de pessoas se afastam dos princípios bíblicos, dos princípios do Evangelho. Eles se encontram então num estado que é chamado de apostasia, tá bom? A palavra no original é essa mesma, apostasis, que significa abandono, negação da fé, negação daquilo que você crê. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? E o primeiro trecho que eu quero trazer para você é Deuteronômio 4:9, onde Deus puxa a nossa orelha, nos exorta e diz o seguinte: tão somente guarda-te de ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Olha só o que o texto sagrado está nos ensinando. Guarda bem a tua alma. Olha o que Deus está falando conosco nesta manhã. Guarda bem a tua alma. E a alma aqui simboliza o centro da nossa personalidade, onde estão as nossas emoções, nossos sentimentos, onde estão o nosso livre-arbítrio, a nossa volição, a nossa vontade, nosso poder de escolhas conscientes, e também onde está o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade mental. Então guarda bem a tua alma. Guarda bem a tua alma e lembre-se de tudo aquilo que Deus tem feito por você. É o que nos ensina Moisés em Deuteronômio 4:9, na famosa Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Deus, nos ensina e nos orienta acerca disso. Mateus 24:12 também, quando Jesus, no seu sermão profético, fala sobre os últimos dias, de como serão os últimos dias, a última geração, antes da volta do Messias, diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E é o que nós temos visto, infelizmente, nos dias atuais. As pessoas hoje quase não têm compromisso com Deus, não têm aliança com o Senhor. E um modo de enxergar isso é a frequência. Nos cultos, principalmente depois da pandemia, nós vemos que, infelizmente, o ser humano, que era em meio àquela calamidade toda, aquela crise humanitária, essa enfermidade que assolou o mundo inteiro, apavorou muita gente, em vez das pessoas irem correndo para as igrejas, para as comunidades de fé, para o lugar onde a nossa fé é fortalecida, a esperança é renovada, muita gente não está nem aí para Deus, não tem aliança com Deus, não tem compromisso com o Senhor, não tem fidelidade à sua igreja local e, infelizmente, o amor de muito tem se esfriado. Não perca o primeiro amor, não deixe o seu amor por Deus esfriar. E uma das fitas métricas ou dos termômetros da nossa vida espiritual é a nossa frequência nas programações da igreja. Quando você tem ido na igreja, quanto você tem buscado o Senhor, quanto você tem buscado a presença de Deus em aliança com a sua comunidade, com a sua igreja local, com os seus irmãos na fé. Então lembre-se,
à medida em que a iniquidade se multiplica, o amor se esfria de quase todos, é o que diz Mateus 24, 12. Isso também é apostasia. O amor se esfriando é um dos sinais da apostasia. Marcos 8, 38 diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, disse Jesus, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Hoje nós vemos muitas pessoas se envergonhando de Deus, se envergonhando de serem crentes, se envergonhando de serem cristãos, de serem evangélicos, de serem filhos de Deus. Muita gente escondendo, está cheio de crente 007, que usa aquelas biblinhas pequenas debaixo do braço, não quer aparecer, se esconde nos seus ambientes de trabalho, nos seus ambientes estudantis, no meio da sua família. Muitos têm negado a fé, se envergonhado de Jesus, se envergonhado do Evangelho, ou pior ainda, têm envergonhado o Evangelho e escandalizado o nome de Deus. Isso é outra marca da apostasia. A vergonha do Evangelho e das coisas de Deus, de um posicionamento de honra diante do Senhor e diante das pessoas. Lucas 9:62 diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Pôr a mão no arado significa seguir a sua vocação, o seu propósito, o seu chamamento, aquilo que é de Deus para a sua vida. E nós sabemos que o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus te chamou para fazer parte da família de Deus. Deus te chamou para ser semelhante a Jesus. Deus te chamou para fazer a diferença nessa geração. Então, se você colocou a mão no arado, e arado aqui é um símbolo de uma ferramenta de trabalho, você não pode olhar para trás, olhar para o Egito, olhar para o mundo, desejar as coisas que há no mundo, as coisas que são contrárias à palavra de Deus, como se elas fossem deleitosas, apetitosas, maravilhosas. Não, querido, não faça isso. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se realmente você ama a Deus, ama as coisas de Deus, você não pode olhar para trás. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé a si mesmos e se atormentaram com muitas dores. Olha só, muitos por causa do amor ao dinheiro, muitos por causa dessa cobiça interior, desejo de enriquecer, desejo de ter mais do que Deus de alguma maneira sonhou, planejou e determinou para você. Muita gente trocando Deus pelo dinheiro, muita gente trocando Deus por bens materiais, muita gente trocando pessoas por coisas, muita gente trocando as prioridades. E a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz, é a fonte de todos os males. E muitos têm se desviado nessa cobiça, têm se desviado da fé. E como tem gente assim, infelizmente, e por isso se atormentam com muitas dores, vão sofrer as mazelas dessas trocas de prioridade, dessas inversões de valores. Infelizmente, vão ter aquilo que os filósofos chamam de coisificação do ser humano. Vão deixar de ser humanos e vão passar a ser uma coisa, um trem, né? um bicho, uma besta voraz, porque vão ser teleguiados, guiados pelas suas cobiças e pelo amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então toma cuidado. O dinheiro tem a sua importância? Tem, mas ele não é o mais importante. Ele é apenas um recurso. O dinheiro tem o seu valor? Sim, tem, mas não é a coisa mais valorosa da nossa vida. Pelo contrário, existem outras coisas eternas, maravilhosas, muito mais importantes do que o dinheiro. O dinheiro é apenas um recurso nesse mundo que temos que utilizar com sabedoria, com graça, com entendimento, para o louvor da glória do Senhor e para a provisão e sustento das nossas casas. Então, tome cuidado com amor ao dinheiro. 2 Timóteo 2, de 12 a 13, sobre apostasia, a Bíblia diz: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, olha aqui a apostasia, negação, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, de novo, apostasia, infidelidade a Deus, ele permanece fiel. O nosso Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma
pode negar-se a si mesmo. Então, ele está dizendo, se nós perseverarmos com ele, reinaremos. Se você quer ser governante no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, no estado eterno, continue sendo fiel, perseverante à sua fé, aquilo que você crê, aquilo que diz a Bíblia, aquilo que nos ensina os mandamentos do Senhor, porque se perseverarmos, nós reinaremos com ele. Quem for fiel vai experimentar da fidelidade e das bênçãos de Deus. O infiel, o que nega a fé, o que nega a Deus e é infiel a Deus, infelizmente, vai sofrer os tormentos eternos e vai trazer sobre si muitas dores e sofrimentos desnecessários, infelizmente. 2 Pedro 2, 20 a 21 diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e serem vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, ou seja, o caminho de vida eterna, o caminho da salvação, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha só o que a Bíblia está dizendo, o perigo da apostasia, o perigo de abandonar aquilo que nós aprendemos, muitas vezes, na igreja, desde pequenininho, aquilo que aprendemos com os nossos pais, aquilo que aprendemos através da palavra de Deus, na escola dominical, na escolinha para as crianças, e muitas vezes os nossos jovens, os nossos adultos vão crescendo e se deteriorando, em vez de evoluírem na fé, crescerem, se desenvolverem, se estragam, se abandonam, de alguma maneira caem na apostasia, que é o abandono, é a decisão de negar a sua fé, a sua crença, aquilo que nós acreditamos. Então, não faça isso, toma muito cuidado, senão o teu estado, era melhor nunca ter conhecido falar de Jesus, ou ouvido falar de Jesus, sobre a salvação, sobre o Evangelho, do que tendo conhecido a salvação, a vida eterna, Jesus Cristo, o Evangelho, se desviar de tudo isso, é o que diz 2 Pedro 2, de 20 a 21. Então, apostasia é a renúncia de uma religião ou uma crença, é o abandono da fé dentro da espiritualidade cristã, é a renegação, é negar aquilo que você crê, aquilo que você acredita. É o ato de renunciar à sua fé, à sua crença, aquilo que você acredita. E aí, 1 João 2,24, para nós fecharmos, o texto sagrado diz, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, permaneça. Fique firme, meu irmão. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. O que a Bíblia está dizendo? Persevere na sua fé, persevere nas suas crenças, persevere nos seus valores. Não deixe a sua vida inverter aquilo que você já outrora aprendeu, viveu e experimentou no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor, alinha a tua vida com Deus, corrija todas as posturas, comportamentos e atitudes que estejam equivocados na tua vida, mas jamais caia na apostasia, que é a renúncia da sua crença, é o abandono da fé, é o ato de renunciar àquilo que você um dia creu e de repente abandonou, escandalizou e deixou de lado aquilo que você aprendeu da parte do Senhor. Então esse é um cuidado, todo crente deve ter o cuidado para não negar a sua fé, não apostatar da sua fé. Toma cuidado, porque infelizmente o pecado tem se multiplicado e o amor de muitos tem se esfriado. Então um alerta, uma exortação para a tua vida, para o teu coração. Se você quiser nos conhecer mais, aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, tem as nossas redes sociais com mais de 3.200 vídeos, áudios, material vasto para que você possa crescer, florescer, desenvolver a sua fé no Senhor e conhecer mais e mais esse Deus maravilhoso da qual nós estamos pregando, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o cristianismo puro e simples de Jesus de Nazaré. Amém? Aqui também tem o endereço da igreja, os horários de culto. Nós temos culto toda quarta-feira às 20 horas. Na sexta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, temos também. À noite, culto de jovens, às 20 horas, da Juventude na Rocha. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Vem estar conosco. Dr. Camargo, 4555, na Zona 2, aqui no centro de Umuarama,
Paraná. Dê um joinha, aperta no sininho, deixe seus comentários de onde você está nos assistindo, o que você aprendeu acerca da apostasia, quais são os cuidados que você tem que ter na sua vida. E lembre-se, guarda a tua alma, guarda o teu coração, foi o que nós iniciamos a falar aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento, que o Senhor te liberte, te cure, te restaure, te transforme, manifeste a sua graça, o seu amor, a sua unção, o seu poder sobre a sua vida, que o Senhor faça permanecer íntegros e irrepreensíveis e te purifique em tudo, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Que você triunfe de glória em glória, de fé em fé, na vitória do Senhor, porque em Cristo Jesus, aquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui no link desse descrição também tem todas as informações, caso você sinta no seu coração o desejo de contribuir nesse ministério pastoral. Faça isso, lance a sua semente, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.